E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Trabus e hoje vamos começar mais um episódio do podcast O Financista. Hoje iremos falar sobre 7 soluções para a falta de dinheiro. E isso está baseado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que eu gosto bastante, sempre recomendo. Então vamos falar até um pouco sobre esse livro agora no começo. Se você já conhece e quiser pular um pouco essa introdução, pode pular os próximos 2 minutos. Mas esse livro vai servir de base para essa nossa conversa aqui de hoje. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro de George S. Clason e foi lançado na década de 20, lá em 1920 por ali. E ele vai tratar de princípios do ouro, né? Essa é a premissa dele, que as premissas do ouro, do dinheiro, são as mesmas desde a época da Babilônia. É claro que ele não conta histórias verdadeiras da Babilônia, né? São parábolas, ele usa a Babilônia como ilustração. E aqui ele vai trazer um personagem, que é o homem mais rico da Babilônia, que é o Arcade. Em determinado momento, o rei da Babilônia chega para Arcade buscando conselhos e pedindo que ele ensinasse o povo a ser rico, né? Porque naquela época o dinheiro estava concentrado apenas nas mãos dos homens mais ricos da Babilônia e a população em si vivia apertada, sem dinheiro. E a Arcade aceita, esse nosso personagem aceita, e ele começa a ensinar as pessoas que estavam sem dinheiro. Então, ele vai propor aqui 7 soluções para a falta de dinheiro. E, pasme, são soluções simples. E é engraçado que, por mais que ele esteja usando uma linguagem fazendo alusão à Babilônia, a gente sabe que o autor é da década de 20, né, lá dos Estados Unidos. Mas se você parar para pensar, esses ensinamentos da década de 20 são válidos até hoje. E no mercado financeiro, que é uma coisa que muda muito rápido, aparecem novos investimentos a cada tempo, esses princípios continuam válidos. Então vamos começar com o primeiro princípio, ou a primeira solução para a falta de dinheiro. Essa primeira solução é bem simples. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Não é exatamente como o nome sugere, porque às vezes você pensa, fazer o dinheiro crescer é ganhar mais. Não, não é isso ainda. Fazer o dinheiro crescer dá-se uma ideia de que você guarda uma parte daquele dinheiro, isso você pensando assim de uma forma física. Imagina aí que você tenha, seu salário seja em moedas de ouro, né? Então você receba 10 moedas de ouro. E a cada mês que você recebe essas moedas de ouro, você começa a economizar. Então, você vai colocando ali na sua reserva, guarda um pouquinho, e cada vez que você coloca mais, essa reserva vai aumentando. Por isso que ele diz que faça seu dinheiro crescer. E ele parte do princípio que é guardar no mínimo 10% daquilo que você ganha. Então, vamos supor, seu salário ele é 5 mil. Então, você tem que reservar todo mês R$ 500, caso 10%. Isso é muito interessante, porque no contexto da fala dele, ele fala como se ele estivesse falando para alunos, né? Então, como se aquelas pessoas ali, aquelas pessoas da Babilônia fossem ouvi-lo. E aí ele vai dizer, olha, cada um de vocês aqui ganha uma certa quantidade de dinheiro. Então, não existe um valor X que deve ser economizado, assim, falando percentual. Às vezes a pessoa pergunta, Luiz, quanto é que eu tenho que economizar por mês? Eu não posso dizer, você tem que economizar 200, 1.000, 2.000, 3.000. Não. Vai depender da capacidade financeira de cada um. Tanto é que ele interroga ali os seus ouvintes e vai perguntando a profissão de cada um. E aí cada um vai dizer a sua profissão e mais ou menos ali estima-se os seus ganhos. Então, ele já vai dizer, olha, guarde 10% daquilo que você ganha. E aí você vai ver seu dinheiro crescer, né? Olhando no sentido físico. Se a gente for olhar no sentido digital, que é o dinheiro hoje, então é como se você economizasse R$100 por mês e todo mês aquele dinheiro vai aumentando, vai crescendo. Um mês está 100, outro está 200, está 300 e assim por diante. Ele até fala, assim, ele diz assim, não zombem do que eu digo por causa de sua simplicidade. A verdade, ela é sempre simples. Então, ele diz que a base da construção da fortuna dele foi esse. Tanto que essa é a segunda história do livro, porque na primeira ele conta como ele se torna o homem mais rico da Babilônia. E a lição que ele aprende do mestre dele, que era Algamish, ele foi justamente essa, guarde consigo uma parte que você ganha. Essa parte que a gente ganha é exclusivamente nossa, por assim dizer.
Porque quando você gasta seu dinheiro comprando roupa, sapatos, em lazeres também, você não está pagando a si mesmo, você está dando dinheiro para quem faz esses produtos e presta esses serviços. Então, guardar o dinheiro para você de fato separar o dinheiro, guardar o dinheiro. Não significa que você vai gastar esse dinheiro com outras coisas, tá? Então, esse é o primeiro princípio. Guarde 10% daquilo que você ganha. Logo, ele usou o exemplo, né? Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que 9. E aí, eu passo para a segunda solução, porque ela está interligada com a primeira. Porque se eu disser para a pessoa, olha, você tem que guardar 10% do que você ganha. E ela vai dizer, mas eu gasto tudo. Eu gasto tudo. Então, como é que faz? Ora, outra solução simples. Controle os seus gastos. Para se guardar dinheiro, você tem que gastar menos do que você ganha. Né? E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão acostumadas a gastar tudo. Mas eu vou falar uma coisa e você raciocina ver se não faz sentido. Será que realmente nós precisamos gastar tudo isso? Arcade, quando ele fala aqui para a plateia dele, existem pessoas que ganham valores diferentes. Então, olhe à sua volta, pense nos seus amigos, seus colegas, familiares. Cada um deles tem uma fonte de renda. Então, se eu gasto, por exemplo, 8 mil para viver por mês, tem outras pessoas que na mesma condição que eu, vamos dizer assim, um casal sem filhos, que gastam menos que isso e conseguem sobreviver. Então, quer dizer que alguém está conseguindo viver com um padrão de vida menor que o meu. Então, se eu estou gastando tudo isso, talvez eu poderia gastar muito menos. O que acontece é que a gente acaba caindo na armadilha de que quanto mais a gente ganha, porque assim, nosso salário ele aumenta ali durante a vida, assim, pelo menos é esperado, mais você gasta com aquilo ali. Tudo também decorrente da inflação, né? Porque as coisas ficam mais caras, mas eu começo a comprar coisas novas. Vamos lá, a pessoa tem um aumento de salário de R$ 1.000. E aí ela começa a achar coisas para gastar com esses R$ 1.000. É uma assinatura de TV nova, é uma prestação de um carro melhor, enfim. Para se gastar dinheiro, gente, não precisa muita criatividade não, tá? É só dar margem aos seus impulsos que você começa a gastar aquilo ali. O autor vai dizer assim, o que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confunda despesas com necessidades. Ou desculpa, não confunda despesas necessárias com desejos. Né? Então, é aquela questão, não confunda desejo com necessidade. Se você procurar aqui no meu podcast, vai ver que o meu primeiro episódio é fazendo essa diferença entre desejos e necessidades. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais ali, é um episódio rápido, acho que de 4 minutos, você vai entender um pouco mais sobre isso. Que essa é uma luta emocional de cada um, comportamental mesmo. Porque se você coloca tudo como um desejo, né? Tudo, na verdade, se você coloca tudo como uma necessidade, nunca vai sobrar dinheiro. Porque você sempre vai criar necessidades novas. E o autor fala uma coisa interessante, que as necessidades, ou esses desejos nossos, eles nunca acabam e nunca podem ser saciados. Por quê? Porque existe uma limitação de dinheiro, existe uma limitação de tempo. Eu não posso viajar todo dia, porque eu trabalho. Eu não tenho tempo para isso. Eu não posso maratonar uma série de 24 horas, porque eu tenho que dormir. Aí, eu não posso comer todo dia no rodízio, porque minha capacidade física não dá para fazer isso. Entendeu? Então, nós, como seres humanos, somos limitados. Né? E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a gente não conseguiria realizar todos os nossos desejos. Então, é que se faz necessário também refrear os seus desejos. E uma vez que você faz isso, aí você consegue controlar seu orçamento. Uma dica que eu dou é sempre anote seus gastos. Veja onde que você está falhando. Onde é que pode diminuir um pouco esses gastos. Eu gosto muito de usar a planilha financeira. Né? Tenho meus modelos aqui. Você pode fazer no papel também. É só anotar os seus gastos. Olha só como o autor fala aqui. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa descobertos os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Porque qual é a segunda etapa do orçamento? Uma vez que você identifica com o que você gasta, porque muita gente não sabe nem com o que gasta.
Não, muitas pessoas não sabem nem quanto ganham, nem quanto gastam todo mês. Logo, se ela não sabe isso, ela não consegue nem definir limites. Então, por exemplo, uma vez que você consegue definir e anotar todos os seus gastos, então você vai elencar por categorias, por exemplo. Vou criar uma categoria aqui de alimentação fora de casa, lanches, saídas e tudo mais. Você, para controlar isso, você tem que estabelecer uma meta. Olha, esse mês eu só vou gastar R$ 500 com lanche fora de casa, por exemplo. E você fica ali acompanhando essa meta. Porque aí você vai ter um controle do seu orçamento. Então, o primeiro passo é faça um orçamento, né? Anote seus gastos, depois coloque limites, tá bom? Assim você vai conseguir controlar os seus gastos. A terceira solução apontada aqui pelo autor é multiplicar os rendimentos. E aqui ele está falando sobre investimentos, tá? Porque é o seguinte, uma coisa é você guardar dinheiro, aí você pode colocar tanto no cofre ou deixar parado na conta corrente. A outra opção é fazer com que esse dinheiro se multiplique por meio de investimentos. Tanto que ele diz assim, ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passa de um começo. Seus ganhos, sim, é que construirão nossas fortunas. Então ele fala de colocar o seu dinheiro para trabalhar. Ele usa exemplos no livro, né, claro, baseado naquela época, mas tem tudo a ver com princípios de investimento. Porque ele fala assim, olha, você pode colocar esse dinheiro para um cara que empresta dinheiro, né? Seria tipo um agiota legalizado assim da época, mas a gente não faz isso, a gente faz o quê? A gente coloca num banco, né? Porque o banco é que pode fazer isso. Quando a gente coloca o nosso dinheiro no banco, uma parte daquele dinheiro o banco usa para emprestar para outras pessoas. Tá? Isso acontece, é normal, não é segredo para ninguém, se você não sabe, mas é assim que funciona. Ou você pode investir em algum negócio, né? Só que quando você investe num negócio seu, tá bom? E aí não é o dinheiro que está trabalhando para você, você vai ter que trabalhar nesse negócio. Ou você pode investir em uma outra coisa, entrar numa sociedade, enfim. Ele usa o exemplo dele porque esse personagem aqui, o Arcade, ele entrou numa sociedade com um cara que ele emprestava dinheiro, e esse rapaz chamado H, ele fazia escudos de bronze, então ele precisava desse dinheiro para comprar matéria-prima, e aí o cara comprava matéria-prima e fazia os escudos. O dinheiro da venda dos escudos ele pagava para o Arcade com juros. Então basicamente ele está investindo no negócio. Se a gente fosse falar disso hoje, seria basicamente você investir em uma debenture, que é você comprar dívidas de empresas, né, dívidas emitidas por empresa, e aí é como se você estivesse prestando dinheiro para elas e depois elas vão te pagar com retorno. Você pode também emprestar esse dinheiro para o governo, por meio do Tesouro Direto. Enfim, eu não vou detalhar a todas as opções de investimento aqui. Eu também tenho um episódio chamado Começando nos Investimentos, que você pode olhar para se aprofundar um pouco mais no tema. Ele traz o conceito aqui dos juros compostos. Então, o juro composto é basicamente o juro sobre juro. Tipo, você investe R$ 1.000, daqui a um ano esse R$ 1.000 vira 1.100. E quando os juros forem incidir de novo sobre esse dinheiro, ele não vai incidir sobre 1.000, mas sim sobre 1.100. Esse é o efeito dos juros compostos, né? Então, isso que é a vantagem de você fazer investimentos. Então, recapitulando até aqui, primeiro passo, você tem que fazer seu dinheiro crescer, ou seja, guardar esse dinheiro, uma parte dele. Depois, você tem que controlar seus gastos para que possibilite a primeira coisa. Você só guarda dinheiro se sobrar. E terceiro, você investe. E agora nós vamos partir para a quarta solução, que é proteja seu tesouro contra a perda. Olha que interessante, não basta a gente investir esse dinheiro, a gente tem que investir de forma segura. Existem investimentos que, por natureza, não são seguros. Eu posso citar aqui, um exemplo pirâmides financeiras, essa questão do Pix, que você dá um valor e recebe de volta. Enfim, apostas esportivas não é investimento, tá certo? Então você tem que evitar essas coisas. Agora, existem investimentos, né, que são investimentos mesmo, que eles trazem um grau de risco maior. E dentro dessa premissa de investimento, dentro dessa área,
a gente, a gente sabe que quanto maior for a promessa de retorno, a esperança de retorno, por assim dizer, daquele investimento, maior é o risco. Não existe almoço grátis, pessoal. Não existe almoço grátis. Se você quer ter alta rentabilidade, você tem que se arriscar mais. Esses investimentos são errados? Não. Mas tem que ser adequado ao seu perfil de risco. Você pode colocar no Google e botar API, né? Análise do perfil do investidor, e você pode descobrir o seu perfil de investidor. No seu aplicativo de investimentos também, eles sempre vão fazer essa análise para saber o seu perfil de investidor. Lá pode aparecer que seu perfil é moderado, conservador, então arrojado. Isso mostra mais ou menos o quão disposto você está aí atrás de altos rendimentos. Quanto risco você aceita tomar para cada investimento. Então, investimentos como ações, né, fundos imobiliários, que são ali bolsa de valores, eles são mais arriscados. Quando já se fala de opções, mercados futuros, também é para quem tem experiência com aquilo ali. Outras opções mais conservadoras aí são títulos públicos, né, Tesouro Direto, CDBs, que são títulos bancários que trazem uma remuneração interessante a um baixo risco, a depender do emissor, né? Se for, por exemplo, um Banco do Brasil, um Banco Itaú aí, que pouca chance tem de quebrar. Ok, vai ser num banco desconhecido, é um pouco mais complicado. Lembrando que esses produtos bancários, como CDBs, LCIs, RDBs, que é o Nubank usa essa nomenclatura, eles são protegidos pelo FGC. Eles são garantidos até 250 mil por CPF naquela instituição. Vamos supor que você tenha 100 mil investido no Banco do Brasil, no CDB do Banco do Brasil. O que vai acontecer se o Banco do Brasil quebrar? Esse fundo garantidor de crédito, que serve como uma espécie de seguro, e ele já está embutido. Quando você investe em CDB, já tem essa proteção do FGC lá. Então você vai ter esses seus 100 mil de volta depois de um tempo, né? Esse fundo vai te ressarcir esse valor. Se você tiver 300 mil no Banco do Brasil, o Banco do Brasil quebrar, ele só vai ser você só vai ser ressarcido em 250 mil. Por isso, você deve saber o risco do investimento que você está colocando e também diversificar, tá? Não colocar tudo no mesmo lugar. Hoje temos opções de colocar em vários bancos diferentes, colocar ali no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Posso também colocar num fundo de investimento de baixo risco, que vai me trazer uma rentabilidade igual a do CDI, que são chamados fundos DI. Agora, vou trazer uma coisa que está bem atual, tá? Que é a questão da Nubank. Muita gente viu sua reserva de emergência ter uma rentabilidade negativa lá no Nubank. Por que isso aconteceu? E eu creio que houve uma falha de comunicação da Nubank. Sim, até porque nem todo mundo que faz sua reserva lá tem um entendimento do mercado financeiro e como as coisas funcionam. Por exemplo, lá no Nubank você tem duas opções ali de onde colocar sua reserva de emergência, aquela sua caixinha. Um é o RDB da Nubank, que paga 100% do CDI. E lá, por exemplo, você tem esse investimento é protegido pelo FGC. Então ele sempre vai ter uma garantia de retorno. Aquele rendimento não vai ficar negativo, você pode resgatar a qualquer momento. Só que tem outro, que é o fundo NU de emergência, acho que é o nome assim dele, que é um fundo de investimentos. E o fundo de investimentos é uma política diferente. Ele não tem garantia de retorno, né? Ele não é protegido do FGC, pelo FGC, caso dê algum calote. Então ele já é um pouco mais arriscado em si. E por que as pessoas botavam nele? Porque a Nubank ela prometia uma rentabilidade acima do CDI. Então, se o RDB dava 100% do CDI, o fundo, o objetivo dele era dar mais do que isso. Lembrando que não existe rentabilidade garantida. Um fundo de investimentos ele não pode garantir uma rentabilidade. Ele pode dizer que esse é o alvo dele. E a Nubank disse, né? Isso é bem claro que o alvo era ser mais 100% do CDI. E aquilo que eu falei, quanto mais arriscado o investimento, maiores as expectativas de lucro. Então, se você tinha uma expectativa de lucro maior, você corria mais risco. E o que esse fundo fez? Ele investiu em títulos privados, que são as debentures, né, que são as dívidas de empresas. E uma parte dessas dívidas era das lojas americanas. E quando surgiu o escândalo das americanas, do rombo nas contas lá, do balanço
em 20 bilhões, já se fala em 40 bilhões, esses títulos perderam valor no mercado. Então, esses fundos de investimento, a rentabilidade deles, ela varia todo dia, porque um título que ele tem, ele tem um valor de mercado, não necessariamente a rentabilidade acumulada dele. Se a Nubank levasse esse título até o vencimento, não teria prejuízo, mas se ela vender antes esse título, tentar resgatar, geralmente um título desse ele tem uma data de vencimento longa, 2030, 2040, 2025 e tal, é mais longo. Então, quando você quer pegar esse dinheiro antes, você tem que vender esse título. E se tu vai vender o título de uma loja, de uma empresa que acabou de anunciar um rombo, esse título está desvalorizado. Entendem mais ou menos como é que é? Eu posso falar, na verdade eu vou falar disso em outro momento sobre investimentos, mas só para vocês entenderem que é importante diversificar. Então não coloquem tudo lá nessa reserva do Nubank. Busque outros investimentos semelhantes, espalhem um pouquinho, diversifique, para que não corram tantos riscos. Então, o autor até fala, né, o personagem, né, o Arcade, que ele também perdeu dinheiro. Ele já investiu num cara, no ourives, que na verdade não era um ourives, era um oleiro. E esse oleiro, que era chamado de Asmur, ele viajava por mares distantes e disse que ia comprar joias junto aos fenícios. Né? Só que, na verdade, os fenícios venderam coisas para ele sem valor. Então, quando ele chega para vender, o dinheiro que ele investiu não valia nada, porque ele comprou coisas sem valor. E ele acabou perdendo o dinheiro dele, o Arcade. Tá? Então vejam que né, perder dinheiro faz parte. E é uma lição a ser aprendida. E ele deixa uma frase, e eu vou contextualizar essa frase. Olha só. Proteja seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal, ou seja, o valor investido, esteja a salvo. Então, investimentos seguros, como Tesouro Direto, que tem o investimento mais seguro do Brasil, né? Títulos bancários com proteção do FGC. Aí ele continua, onde possa ser reivindicado sempre que desejar. Então, é um investimento em um produto que tenha um resgate imediato ou liquidez diária. Vai depender de como aparece para você lá. Mas é aquilo que você pode resgatar no mesmo dia que fizer o investimento. E também onde vocês vão conseguir uma bela renda. Então tem que ter uma boa rentabilidade. Não precisa ser a melhor rentabilidade. É só uma rentabilidade melhor que deixar o dinheiro parado ou que na poupança. Tá? Hoje o investimento na poupança ele não rende tanto quanto renderia um CDB de um banco ou o próprio Tesouro Selic. E aí a gente parte para a quinta solução, ela é um pouco controversa, porque ele fala aqui em comprar uma casa, né? Façam um investimento, façam do lar um investimento lucrativo. E aqui ele defende a ideia de que você teria que comprar uma casa. Eu falo os babilônios. Né? Porque ele cita que naquela época os aluguéis eram muito caros e tudo que você gastava no aluguel era melhor você comprar uma casa e pagar o financiamento em algo que era realmente seu. Isso aqui é um pouco controverso porque você tem que analisar o cenário atual. Né? O cenário de alta de juros, de que você comprar um imóvel é muito caro, e talvez o aluguel seja mais interessante em determinado momento da vida que você esteja. Às vezes você está no começo da vida financeira, acabou de casar, comprar um apartamento é muito arriscado, porque você se enrola ali em muitas parcelas e mora num lugar que você não sabe que pode... Às vezes tu compra um apartamento que dá, um apartamento de 40 metros quadrados, aí tu vai ter filho, onde é que vai botar os filhos? São coisas a se pensar, tá? Hoje tem muito uma polêmica, né? Ou investe em fundo imobiliário, ou aluga casa, ou compra uma casa. Enfim, essas questões, muita coisa é falada usando modelos, tipo, usando taxas especulativas do mercado. Mas cada caso é um caso. Então, se você me perguntou, Luiz, o que eu faço? Eu compro um imóvel para alugar, eu compro um imóvel para morar, eu moro de aluguel, eu invisto aonde? Eu teria que analisar a sua vida. Né? Eu teria que fazer uma consultoria financeira com você. Porque depende dos seus objetivos e tudo mais, da sua propensão ao risco. Então aqui eu deixo o conselho do autor, né? Que ele diz que a pessoa tem ter o próprio lar, mas estou trazendo aqui porque faz parte das 7 soluções que ele propõe, mas não é necessariamente o que eu faço e o que você precisa fazer. A penúltima solução, no caso a sexta, é assegure uma renda para o futuro. Aqui podemos dizer que há uma preparação para a aposentadoria. A gente não pode, pessoal, viver só o hoje, esquecer do amanhã, por mais que a gente não saiba que amanhã a gente está vivo. E por que isso? Porque quando a gente vai ficando velho, uma coisa que acontece é que a gente tem mais gastos. Ainda que a gente viva uma vida mais simples, mas a expectativa de vida do ser humano é maior.
Então você tem gastos com remédio, você não consegue fazer tudo sozinho, mas você tem que pagar às vezes uma pessoa e começar a adquirir diversos serviços e tudo mais. Além disso, a nossa capacidade de ganhar dinheiro quando está mais velho também diminui. Você não consegue ter a mesma produtividade, o corpo já não aguenta mais. Então ele fala aqui o seguinte: cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para seu conforto e sustento. Óbvio que na Babilônia não tinha um sistema previdenciário que nem no Brasil, que é o INSS. Só que se engana quem acha que o INSS vai ser suficiente, não vai. Porque no INSS você tem um teto, né? E esse teto hoje acho que está por volta dos 7 mil, 8 mil, não sei. Mas é definido pelo governo, você não consegue ganhar mais do que aquilo ali. Então você tem que colocar outras formas de prover a sua aposentadoria. Para que não aconteça que de você chegar lá na velhice, não ter mais capacidade de ganhar dinheiro, né? Não consegue mais trabalhar, e a família fica na penúria. E você pode até pensar aí e buscar na sua mente situações de seus avós, ou não precisamente ser seus avós, mas de outras pessoas já idosas que dependem dos filhos para o sustento, que sempre estão precisando de um programa assistencial do governo. Por quê? Porque não se prepararam para a aposentadoria, né? E, enfim, e aí tem problemas financeiros de toda sorte. No final do mês vai ser lançado um novo tesouro para a aposentadoria, que é o Tesouro Renda Mais, que vai ajudar as pessoas a pouparem mais para a aposentadoria. E eu pretendo fazer um podcast só sobre a aposentadoria. Então, um dos próximos episódios aí daqui para frente também vai ser só sobre isso, de preparação para a aposentadoria, onde eu vou mostrar opções financeiras, né, de investimentos, na qual você pode colocar ali para poder se preparar para este momento da vida, né, que onde todo mundo quer chegar, é na velhice, então quer viver um pouco mais. Então é bom chegar lá com os investimentos ok, com uma renda legal. E agora partindo, né, para o último princípio, no caso solução, aumente sua capacidade para ganhar. Aqui sim a gente tem a questão de ganhar mais dinheiro. E como isso pode acontecer? O autor conta a história de um jovem, né, que queria ganhar mais dinheiro. E como é que ele vê essa oportunidade? Ele ia pedir aumento para o chefe dele, mas o chefe dele nunca dava aumento. E por mais que esse cara fosse obstinado para ganhar dinheiro, ele não conseguiria ganhar. Por quê? Porque ele só sabia pedir aumento. Então, para a gente ganhar mais, o autor fala que a gente tem que colocar metas. Olha, eu quero ganhar tanto mais. E você vai construindo essas pequenas metas. Ele até diz, olha, um homem que deseja ser rico, ele tem uma meta genérica. Mas um homem que quer ter 10 moedas de ouro no final de um ano, ele já tem uma meta mais específica. Entende? Especifique as metas. Não fique só, eu quero ganhar mais. Sim, mas quanto mais você quer ganhar? E uma vez que você coloca uma meta, ele vai dar aqui soluções para seu dinheiro, sua renda aumentar. Que o conselho dele é: a proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro cresce. Então, tenha experiência, cresça naquele seu trabalho, então se aperfeiçoe naquilo que você faz. Busque ser o melhor no seu trabalho. Gente, as relações de trabalho têm mudado e as formas de trabalho também. Então, aquilo que se fazia 10 anos atrás, muitas coisas não se fazem mais. Por quê? Porque mudou a forma de trabalho. E cada um teve que se especializar mais. Imagine que você é um fotógrafo. E aí tu fez um curso de fotografia tantos anos atrás, tem uma câmera de 10 anos atrás. Eu não entendo muito dessa área de câmeras. Mas será que teu trabalho não melhorou de qualidade? Será que tu não buscou novas tendências, ver o que está acontecendo? Porque se tu for ficando para trás, novas tendências vão surgir. Se tu não acompanha, ou outros fotógrafos vão acompanhar e vão passar na tua frente. Tu vai perder cada vez menos espaço, tu vai perder, na verdade, cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Então, busque se aprimorar naquilo que você faz, independente da sua área. Todas as áreas, gente, vão passando por modificações, as coisas vão mudando. A medicina é uma delas. Um médico que estudou há 30 anos atrás e parou de estudar, né, tende a ficar para trás no mercado de trabalho. E aí isso tem a ver com capacitação. O autor até fala aqui, quanto mais conhecimento adquirimos, mais poderemos ganhar.
O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Isso é verdade. Hoje nós temos muitas opções de se especializar, existem cursos aí online. Você, por exemplo, está ouvindo um podcast sobre educação financeira, então você quer melhorar sua vida financeira. Mas você poderia estar ouvindo um podcast sobre o seu trabalho, a sua área, que eu não sei qual é, você que está ouvindo. Então, busque se especializar, busque se capacitar. E aí, uma coisa chama a outra, porque uma vez que você se capacita, você vai trabalhar cada vez melhor. Você vai fazer um trabalho melhor e você vai ganhando a confiança do seu chefe, você vai ganhando notoriedade naquele mercado de trabalho, e aí as pessoas vão se direcionar a você. Tire por você mesmo. Quais os profissionais que você busca na hora de fazer um serviço? Não são os melhores profissionais? Pois é. Quais os produtos que você compra, muitas vezes? Principalmente da área de tecnologia. Não são aqueles que estão se aperfeiçoando, que estão melhores? Então, o mundo está em movimento, sempre. E a era da tecnologia proporcionou que essas coisas andassem muito mais rápido. E nem sempre está ligado à tecnologia. Se você faz um trabalho manual, ele usa o exemplo aqui do artesão. Ah, beleza. O artesão, o que ele deve fazer? Aprender com os artesãos mais experientes. Ele usa o exemplo dele, do Arcade. Ele era um fazedor de tábuas de argila. O que ele fez para se especializar? Ele buscou ser cada vez melhor e produzir cada vez mais tábuas de argila por dia. Então, assim, independente da sua área, busque melhorar. E assim você vai conseguir aumentar a sua renda. E, assim, também se é falado muito, isso não está no livro, mas uma das opções é você ter uma renda extra, ou seja, tipo uma espécie de segunda renda. Então você pode ganhar dinheiro na internet, pode vender Avon, pode, enfim, fazer várias coisas, né? Se você digitar assim, forma de ganhar dinheiro online, forma de ganhar uma renda extra, vai aparecer um monte. Aí você faz aquela que você se identifica mais. Eu aconselho, assim, a pessoa fazer isso quando ela realmente precisa. Porque, naturalmente, o brasileiro, assalariado médio, vamos dizer assim, o trabalhador médio, ele trabalha 8 horas por dia e às vezes trabalha até no final de semana. Então imagina que essa pessoa trabalha 8 horas por dia, sai 7 e pouca da manhã de casa, vai chegar já às 6:30, e quando ele chega em casa, ele ainda vai fazer outro trabalho. Então é complicado, né? Complicado. E às vezes a pessoa às vezes ainda até estuda. Então, qual o espaço que essa outra pessoa vai ter para desenvolver um trabalho? Às vezes ela pode acabar até prejudicando seu primeiro trabalho, não conseguindo fazer bem, tentando conciliar as duas coisas. Então isso é de cada um, sabe? Se você realmente está precisando muito de dinheiro, busca uma fonte de renda extra, sacrifica um pouco do seu tempo, que muitas vezes não é só seu, é com a família também, mas não viva uma vida só para trabalhar, porque aí para que vai servir seu dinheiro? Você vai se acabar, né? Vai perder saúde, perder tempo com a família, perder lazer, só buscando trabalho, só buscando dinheiro, assim, e não vai ter com que gastar esse dinheiro. Então, pessoal, ficam aqui as 7 soluções para a falta de dinheiro. Elas foram úteis para mim quando eu li esse livro. Eu sou um fãzaço desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito baratinho. Hoje na Amazon você compra ele por menos de R$ 20. Recomendo a leitura. Tem outras histórias inspiradoras que vão te ajudar e de forma simples, tá? Não vem com números altos, não vem com gráficos. Isso é interessante porque mostra que para você ter dinheiro, claro, além de um conhecimento sobre guardar dinheiro e tudo mais, tem muito a ver com suas emoções e vontades. O quão disposto você está para ganhar dinheiro? Isso vai te motivar a economizar, vai te motivar a guardar dinheiro, vai te motivar a fazer um orçamento, vai te motivar a melhorar para ganhar mais dinheiro e outras coisas boas que virão. Então espero que tenham gostado. Continue me seguindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Ative as notificações para que sempre que sair um conteúdo novo você seja aí o primeiro a receber, o primeiro a olhar. E a tendência é que eu poste cada vez mais conteúdos aqui sobre finanças. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço.